Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! A sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número das pessoas que atualmente lá estão. Esse trecho que eu acabei de ler poderia ter sido escrito por volta de 1980, quando descobriram ouro em Serra Pelada, no Pará. Só que esse é um texto do século XVIII e o autor é o jesuíta Antonil, um viajante que viu de perto o que você vai ver agora. As grandes mudanças que o século XVIII trouxe para a América Portuguesa, a corrida do ouro a Minas Gerais e a sociedade que se formou lá, como Portugal reagiu diante da riqueza da colônia e o encontro explosivo das novas ideias de liberdade que corriam a Europa com a insatisfação dos colonos da América Portuguesa. E agora, como os bandeirantes paulistas, aventureiros de outras partes e rei nós, vamos partir em busca do ouro. Fim do século XVII. Multidões de aventureiros desejosos de riqueza fácil partem de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Sergipe. As notícias da descoberta do ouro fazem com que outras multidões de reinóis originários do Reino de Portugal atravessem o oceano. Toda essa gente de poucos recursos se espalha pela região que vai da Serra da Mantiqueira até Cuiabá em busca de sonhos dourados. Mas a realidade era menos dourada do que se esperava. Não havia alimentos para todo mundo. E o que havia era vendido a peso de ouro. Para muita gente, na região das Minas, dava muito mais lucro ser comerciante do que ser garimpeiro. De São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador vinham trigo, milho e frutas. Do sul, animais domésticos e de carga. E da Europa, sal, ferramentas e tecidos. Aos poucos, surgiram roças e criações, e trabalhadores que produziam o indispensável. Carpinteiros, pedreiros, alfaiates. Olha lá, Gil. Os aventureiros procurando ouro nos rios ali, ó. Viu gente de todo quanto foi lado, né, Vicente? Paulistas, renóis. Agora o que eu tô vendo aí são trabalhadores negros. Eles não eram escravos? Ah, com certeza deviam ser, viu? Agora, o trabalhador escravo, ele era indispensável em toda a colônia. Imagina nas minas. Então milhares de escravos tiveram que mudar de trabalho, né, Vicente? Porque, olha, tiveram que mudar da agricultura para a região mineradora, das plantações de açúcar para os garimpos nos rios, nas minas de ouro, diamante. Os mineradores precisavam incentivar os escravos para o duro serviço de mineração. Se o escravo descobrisse um veio como esse, de ouro, poderia ser libertado, ou seja, poderia ganhar a alforria. Por esse meio, ou até escondendo ouro ou diamante nos cabelos, muitos escravos acabaram se libertando. Chico Rei, um escravo que achou ouro e passou a comprar cartas de alforrias para outros escravos. Chica da Silva, escrava que virou mulher do patrão. Essas duas personagens reais são exemplos das mudanças pelas quais a sociedade passou nesse tempo. 1770. A população de Minas Gerais passa de 300 mil habitantes. Os mulatos representam mais de 25% da população. Só uma pequena porcentagem é escrava. Se juntarmos a esses 25% a quantidade de negros, escravos e forros, a população não branca de Minas sobe para 80%. Ô Vicente, você reparou como a sociedade mineira é diferente da sociedade açucareira que a gente viu no litoral nordestino? Ah, mas sem dúvida. Olha, em cidades como Vila Rica, por exemplo, não existia aquela separação entre casa grande e senzala, entendeu? Todo mundo convivia lado a lado. Mineradores, comerciantes, fazendeiros, os padres, os militares, até os funcionários da coroa, entendeu? Além dos artistas e dos artesãos, né? Sabe o que é? As cidades mineiras nessa época se desenvolveram muito. A verdade mesmo é que o ouro enriqueceu muita gente. Pois é, e essa fartura de ouro também possibilitou a construção de grandes obras, como essas igrejas barrocas aqui, ó. Tá vendo só, Gil? O ouro da mineração financiou obras de arte que são visitadas por turistas até hoje. Ouro Preto, por exemplo, que é o nome atual de Vila Rica,
É considerado patrimônio mundial da humanidade, protegido por organizações internacionais. O ouro, que foi em parte responsável pela obra do escultor Aleijadinho, também levou para as minas uma grande quantidade de reinóis, funcionários da coroa e aventureiros, atrás de riquezas. Os reinóis tinham mais facilidade de conseguir terras e escravos. Os paulistas, que tinham descoberto o mapa da mina, se sentiram prejudicados pelos emboabas. Emboaba era o nome dado para qualquer forasteiro. 1708. As tensões entre paulistas e emboabas explodem em grave conflito. A coroa portuguesa intervém e envia um governador para a recém-criada capitania de São Paulo e Minas de Ouro. 1709. Batidos pelos emboabas, muitos paulistas seguem para Mato Grosso e Goiás em busca de ouro e diamantes. Olha, Vicente, tem uma coisa. Os paulistas acharam ouro, acharam diamantes em Mato Grosso, Goiás. Exatamente. Agora, o que os portugueses acharam dessa movimentação toda? Ah, eles deviam estar achando muito bom, viu, Gil? Sabe por quê? Porque desde meados do século XVII que o preço do açúcar no mercado internacional estava caindo. Então, para a coroa encontrar ouro na sua colônia, era a solução para os problemas econômicos. Agora eu acho que a gente devia descobrir o que os colonos daqui achavam de Portugal querer esse ouro. Porque você sabe que os paulistas chegaram até a guerrear com os renóis, né? Exatamente. Isso porque os negros estavam muito exaltados, né? Exatamente. Então vamos fazer uma coisa? Vamos ver como Portugal administrava a riqueza da sua colônia. E era uma vasta riqueza. Em 20 anos, cerca de 300 toneladas de ouro foram tiradas da região das minas. Para garantir a posse desse ouro, Portugal criou a Intendência das Minas, uma repartição pública dirigida por um renão, claro, que ficava encarregado de estabelecer normas para a distribuição de terras para explorar e administrar os conflitos numa região tão violenta. No Rio de Janeiro, foi criada uma casa de fundição. O ouro saía de minas em pó ou pepitas e no rio era fundido em barras. Veja só, de cada 5 barras, uma, ou seja, 20% ia para a coroa portuguesa. Como 20% é 1/5 de 100, esse imposto era chamado de quinto. E como todo imposto, não foi bem aceito pelo povo. Estes impostos eram muito altos em relação aos serviços prestados de Portugal para a colônia. E os colonos, então, apelaram para a falsificação e o contrabando. É claro que essa situação não ia poder durar por muito tempo. Para evitar os abusos, a coroa portuguesa endureceu e tomou várias providências. Criou novos impostos, aumentou a vigilância, instalou casa de fundição na própria Vila Rica, de onde o ouro já saía selado e sem o quinto. Essas dificuldades só fizeram aumentar a inquietação da população. Houve revolta e a arrecadação continuou a cair. Foi então que a coroa adotou o sistema da cota fixa. Cota fixa queria dizer o seguinte: cada área mineradora devia fornecer 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos de ouro por ano. Se houvesse atraso no pagamento, ou se a quantidade não fosse atingida, viria a derrama, que era a cobrança do imposto atrasado de cada morador. Tá ficando difícil, hein, Gil? Imagina a situação, o cobrador batendo na sua porta e você ter que completar essa quantidade de ouro. Já pensou num negócio desse? Agora, Vicente, tem uma coisa que deu para sentir, viu? Que as relações entre a colônia e Portugal mudaram muito nesse século XVIII. Viu? Isso é verdade. E tem mais. Tem uma coisa que eu entendo, que é o seguinte: a metrópole não ia muito bem de economia, não. E olha, desde o Pacto Colonial que ficou claro que Portugal só queria mesmo era explorar a colônia. Agora eu fico pensando, quem foi que arrochou o Pacto Colonial desse jeito? Será que foi o rei? 1750. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, é primeiro-ministro do rei Dom José I. Durante os 27 anos que fica no poder, Pombal quer tornar mais eficiente a exploração da colônia. Marca novas fronteiras na América Portuguesa, acaba definitivamente com as capitanias hereditárias e expulsa os jesuítas. A elite colonial, ou seja, os fazendeiros poderosos, os comerciantes ricos e os mineradores, não viu com bons olhos a política da metrópole de controlar e explorar ao máximo a colônia. Essa mesma elite, através dos seus filhos que estudavam na Europa, começava a ter contato com as novas ideias de liberdade que marcaram o final do século XVIII. Veja, por exemplo, a carta que um estudante mineiro enviou a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era um embaixador americano na França e foi líder da independência dos Estados Unidos.
Montpellier, 1768. Desde a época de vossa gloriosa independência, os bárbaros portugueses não poupam nada para nos fazer infelizes, com receio que sigamos os vossos passos. E como sabemos que esses usurpadores contra a lei da natureza e da humanidade não pensam senão em nos abater, decidimos-nos a seguir o admirável exemplo que acabais de nos dar. Ô Vicente, o exemplo que o estudante usou não é a independência dos Estados Unidos? Exatamente. Sabe por quê? No final do século XVIII, estavam acontecendo várias revoluções na América inglesa e na Europa, e todas elas influenciadas pelas ideias iluministas. Essas ideias iluministas, elas surgiram na França, Gil, com os filósofos que escreveram a primeira enciclopédia. Sabia disso? E esses filósofos, quer dizer, os iluministas, eles criticavam o absolutismo e o poder divino que era dado para os reis, a falta de liberdade econômica e a força da nobreza. Os burgueses, por exemplo, que eram ricos, mas não eram nobres, eles lutavam por mais liberdade para os negócios, entendeu? E os intelectuais, eles lutavam por o quê? Por uma constituição que determinasse direitos e deveres dos cidadãos. Liberdade, igualdade e fraternidade? Já vi tudo, meu caro. Essas ideias, junto com aquela história da derrama, vão abalar a região das Minas. E o estudante não disse que ia usar o exemplo dos Estados Unidos? Aí vem rebelião, meu caro. Pode esperar. A rebelião não chegou a estourar. Foi mais uma conspiração formada por membros da elite de Vila Rica e um suboficial do Regimento dos Dragões de Minas, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. A ideia central dos conspiradores era proclamar uma república na região das Minas e estabelecer a capital em São João del Rei. E o que motivou o grupo de intelectuais, fazendeiros e mineradores foi a chegada de um novo governador para Minas e a notícia de que em breve haveria uma derrama. Em troca do perdão de suas dívidas, um dos membros da conspiração, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os nomes e os planos. Março de 1789. Os conspiradores são presos e começa a devassa, ou inquérito. 1792. Com exceção do advogado Cláudio Manuel da Costa, que teria se suicidado na prisão, todos são julgados. Alguns recebem perdão. Outros são degredados para a África. Tiradentes é condenado a morrer na forca. É esquartejado e, para servir de exemplo, seus restos são expostos ao longo da estrada que liga Minas ao Rio. Hoje todos nós sabemos que Tiradentes foi um mártir da independência, mas ele só foi considerado herói 100 anos após a sua morte, quando foi proclamada a República no Brasil. Para a coroa portuguesa, no entanto, Tiradentes era considerado um traidor, um bandido que conspirou contra o poder legítimo. Bom, como você viu nesta teleaula, a relação dos habitantes da América Portuguesa com a sua metrópole enfrentava uma crise. E olha, a resolução não viria no século XVIII. Confira aí na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Corrida do Ouro criou uma sociedade diferente na região das Minas e mudou a relação de Portugal com a América Portuguesa. Havia grande quantidade de mestiços e negros convivendo lado a lado com fazendeiros, comerciantes e mineradores. A riqueza da região financiou obras de arte que hoje são patrimônio da humanidade. Portugal, em crise econômica, estabeleceu impostos pesados como a cota fixa e cobranças como a derrama para explorar ao máximo a riqueza descoberta na colônia. A insatisfação dos colonos e as ideias iluministas que percorriam a Europa criaram a situação ideal para as revoltas. A conspiração mineira foi uma tentativa de criar uma república em Minas e resolver a crise que a América Portuguesa atravessava com sua metrópole.